E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a Crise no Limbo, que foi a batalha da sociedade secreta dos supervilões formada pelos criminosos das Terras 1 e 2 unidos contra justamente a Liga e Sociedade da Justiça. E essa mini saga é conhecida por ser o segundo mini reboot da DC antes da Crise nas Infinitas Terras. E para quem não viu o primeiro reboot, vou deixar até o link aqui em cima, que foi a Crise na Terra A, né, que nós já falamos sobre ela. O reboot aqui que eu falo seria uma mudança na realidade, alterando toda a linha do tempo. E essa Crise no Limbo se passa justamente nas revistas da Liga da Justiça 195 a 197, né? E aqui ela foi uma história escrita pelo Gerry Conway e desenhada pelo Jorge Pérez. Tudo começa aqui com o Ultra Humanoide, né, que muitos o conhecem hoje em dia pela versão gorila branco gigante assim, que aparece tanto no desenho da Liga da Justiça, né, e também no desenho da Justiça Jovem. Mas nos quadrinhos ele era um dos principais vilões do Superman da Terra 2 pré-crise. Sua primeira aparição foi no ano de 39, na Action Comics número 13, e ele era um maluco careca, né, que poderíamos até confundir com o Lex, mas sempre lembrando que o Lex da Terra 2, ele tinha cabelo, nós já até comentamos também nesse outro vídeo aqui acima. E o nome original desse vilão é desconhecido e já nessa primeira versão mostra que ele era um cadeirante que se autodenominava ultra-humanoide, né? Porque ele comprovou por experimentos que o seu próprio cérebro era o mais ágil e inteligente da Terra. E nas primeiras histórias, ele toda vez perdia para o Superman no final, mas sempre tinha um plano B que fazia com que ele conseguisse fugir e depois reaparecer com outro plano maligno. Muitos adoram desconsiderar as primeiras histórias dos personagens da DC, né? Como se aquilo lá da Era de Ouro não valesse mais, nunca tivesse contado. Na época, até teve muita discussão com o filme do Homem de Aço, lá do Zack Snyder, com a cena do Superman matando o Zod, sendo que isso também já aconteceu nos quadrinhos. E fora que ali no filme, ele ainda não era um Superman, ele era a primeira missão, entre aspas, dele, porque se não, era o começo de carreira, ele estava aprendendo. E fora que muitos não entendem que o Kal-El não nasceu Superman, ele foi moldado pelos seus pais. É tanto que tem vários Elseworlds que o Kal-El cai na Terra e é criado por outras pessoas e até algumas vezes ele virou um vilão. Ou seja, no filme do Homem de Aço, o Jonathan até preferia que o Clark deixasse de salvar as pessoas para não comprometer sua identidade secreta. E por isso mesmo, naquele universo do filme, os Kents não são os mesmos pais, né, do Superman dos quadrinhos. Logo, não é o mesmo Superman, não pode, é outra personalidade. Assim como o próprio Superman da Era de Ouro, que mal contava como foi a sua relação com seus pais. E na Era de Ouro, o Superman chega até a matar algumas pessoas, inclusive ele mata o Ultra-Humanoide. Nessa cena, o Superman ia ser atingido por um canhão, ele desvia da bala e puxa o vilão para que leve o impacto no lugar dele. Pra mim, isso é assassinato, né? Alguns vão até justificar, mas não foi o Superman que atirou o canhão, foi o próprio vilão. Eu até lembrei daquela cena do filme Batman Begins, que tava tendo a luta do Homem-Morcego com o Ra's al Ghul num trem desgovernado, e no final o Batman sai do trem e deixa o vilão pra morrer, né? Também ele não salva, mas também ele não mata diretamente. Ele, assim, não era obrigado a salvar, né? Beleza. Mas nesse quadrinho, o que eu achei engraçado foi que o Superman puxou o Ultra-Humanoide de propósito para ele levar o tiro. O próprio Ultra-Humanoide, ele volta na edição seguinte, no corpo de uma mulher. Agora ele não tinha mais a limitação de não poder mais andar, né? E aqui ele explica o que aconteceu com ele após esse incidente com o canhão, né? Ele explicou que alguns capangas pegaram o seu corpo, deram adrenalina, que ele acabou sendo revivido, então realmente ele estava morto, mas por pouco tempo. O suficiente para que ele transferisse sua mente, né, para um outro corpo, agora foi um corpo de uma atriz chamada Dolores Winters. E depois o Ultra-Humanoide só reaparece na revista Superman Family lá nos anos 80, né, ainda no corpo da Dolores, e após isso é contado que ele trocou de corpo diversas vezes. Mas foi justamente nessa crise no limbo que o Ultra-Humanoide retorna de vez, agora com o corpo desse gorila branco como conhecemos. E dessa vez o plano dele é muito mais ambicioso. Ele queria reunir vários vilões das Terras 1 e 2 para formar justamente essa sociedade secreta dos supervilões.
Da Terra 2, os vilões recrutados foram o seguinte, né? O Monóculo, que era um vilão lá do Falcão da Noite, né? O Gavião Negro da Terra 2, que usava justamente como arma esse monóculo. Ele já estava aqui até aposentado e rico, né? Porque ele usou toda a sua tecnologia para o bem, mas ele estava entediado dessa vida, né? De bom moço. Depois tem o Névoa, que é vilão do Starman, né? O Ted Knight, o primeirão lá. Mas aqui ele lutará com o Canário Negro. Depois tem o Boneco de Pano, que é vilão do Flash J. Garrick. Talvez até alguns o conheçam, porque uma versão dele aparece na série do Flash, uma versão até meio macabra aqui. E também tem o Onda Cerebral, né, que é um vilão da Sociedade da Justiça, mas nessa história vai ficar encarregado de lutar com o Johnny Trovoada e seu companheiro Relâmpago. E para quem assistiu a série da Stargirl, tem também uma versão do Onda Cerebral por lá. E por fim, o Pirata Psíquico, né, que é um vilão do Homem-Hora, que nós já falamos sobre ele aqui na origem aqui acima, e sabemos que ele sempre vai ser muito importante em todas as grandes crises da DC. Já na Terra 1, os vilões recrutados são a Nevasca, que é vilã do Nuclear. Não confundir com essa Nevasca aqui com a Caitlin Snow da série do Flash. Essa primeira versão dela é a Crystal Frost. E para deixar claro, essa versão aqui não é nem a versão que aparece na crise poucos anos depois. Outra vilã recrutada foi a segunda versão da Cheetah, né, que é a Deborah Domaine, e é vilã da Mulher Maravilha. O próximo vilão é o Homem Florônico, né, um personagem bem underground. E antes dessa história, ele nem era um vilão pré-definido de um herói, né, porque ele já lutou contra o Átomo, depois com Lanterna Verde, mas aqui ele ficou encarregado de derrotar o Átomo mesmo. E por fim tem mais um vilão bucha, que é o Sinaleiro, que é um vilão do Batman, que até por um tempo atrás ele adotou o nome de Arqueiro Azul, mas depois virou o Sinaleiro mesmo, né? E assim, essas duas primeiras revistas das sagas é mais mostrando os vilões sendo recrutados pelo Ultramanoide, e depois cada um desses vilões derrotam os seus heróis respectivos, né? E depois até o Ultramanoide também vai lutar e derrota o Superman da Terra 2. E também conhecemos o objetivo do Ultramanoide aqui, né? Que seria eliminar 10 heróis, 5 da Terra 1 e 5 da Terra 2, enviando-os para o Limbo. Para quem não sabe, hoje em dia o Limbo é um lugar fora do multiverso, onde vão os personagens esquecidos pelo público e pela DC. Nós já falamos um pouquinho sobre ele também nesse vídeo acima. Mas no pré-crise, o Limbo era somente um espaço vazio entre os multiversos, né? Não era um mundo, que não tinha uma terra para eles pisarem, por exemplo. E a teoria do Ultramanoide era a seguinte, que tudo no multiverso fica em equilíbrio, e ele está certo, né? Mas quando esse equilíbrio é quebrado, o próprio multiverso dava um jeito de consertar. E até aí beleza, mas o conceito de consertar aqui esse equilíbrio foi meio estranho. Porque assim, segundo o Ultramanoide, derrotando esses 10 heróis em específicos, todos os heróis ou da Terra 1 ou da Terra 2 iriam sumir. Na teoria não faz muito sentido, porque se os heróis morrem, na verdade deveria surgir outros heróis para ter esse equilíbrio. Pelo mesmo motivo que quando um grande vilão é derrotado, para surgir esse equilíbrio, outros vilões mais fortes vão surgir. E a única mentira que o Ultramanoide contou para seus capangas é que ele fingia não saber qual dessas duas terras iam ficar sem heróis. Mas no fundo ele sabia que era a Terra 2. Na saga não é explicado, mas talvez pelo fato que um desses heróis que eles estavam atrás era Canário Negro, que por mais que ela habitasse a Terra 1, ela era da Terra 2. E como mais heróis da Terra 2 foram derrotados, acabaria ficando 6-4 ao invés de 5-5, então a Terra 2 ia ganhar essa vantagem ficando totalmente sem heróis nesse reboot desse universo. E após eles derrotarem esses 10 heróis e depois serem enviados para o Limbo, essas duas terras sofrem um reboot e realmente a Terra 2 foi a que ficou sem heróis. E pela comemoração do Ultramanoide, os vilões da Terra 1 perceberam que ele tinha certeza que isso ia acontecer. E ficam putos, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, tentar atacar os vilões da Terra 2, o Ultramanoide os envia de volta para a Terra 1. E lá eles traçam um plano que é justamente resgatar todos os heróis do Limbo para que volte ao normal. Para isso, eles capturam o Hal Jordan, Lanterna Verde, para usar o teletransporte da Liga e ir até o satélite.
Quando chega no satélite, eles derrotam o Homem Elástico e usam aquela máquina de transmatéria para viajarem até o Limbo. Essa história é até impressionante como uma ruma de heróis C, heróis realmente que ninguém conhece, consegue derrotar facilmente heróis da Liga da Justiça, né? Então daí, chegando no Limbo, eles conseguem resgatar os 10 heróis, mas esqueceram que os heróis estariam com muita raiva, né, do que eles fizeram. Então a Liga e a Sociedade derrotam esses vilões da Terra 1 e acabam deixando-os no Limbo como uma punição, né? Depois os heróis vão para a Terra 2, enfrentam os vilões de lá e também os envia para o Limbo, e daí finalmente a realidade volta ao que era antes, né? Volta ao normal. Esses vilões não ficam presos muito tempo lá no Limbo, porque até o Batman fala que eles terão um julgamento pelos seus crimes. E até alguns deles voltam, né, um pouco depois, que vão ser até importantes na saga da Crise nas Infinitas Terras. Bom, pessoal, então é isso. Você conhecia essa história da Crise do Limbo? Conhecia essa origem do Ultra Humanoide? Deixa o like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aí também, dá uma participada aí no vídeo, compartilha com os amigos, né, como sempre. E até o próximo vídeo. E valeu!